Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Galera, muita gente às vezes acha que eu pego no pé da imprensa, etc, etc, etc. Bom, lembrando, gente, assim, eu não pego no pé da imprensa. Como consumidor de jornalismo esportivo, eu faço algumas críticas. Críticas, assim, moderadas, educadas, né? Nunca persegui nenhum jornalista, nunca falei mal da imprensa como instituição. Acredito que, né, a liberdade de imprensa é necessária, né, numa sociedade, enfim. Agora, eu faço críticas, assim, críticas moderadas, né, porque tenho liberdade para fazê-lo também, né, para fazer as críticas que eu acho que são necessárias. Agora, vocês viram ali essa polêmica com a tuitada aí do Paulo Vinícius Coelho, jornalista ali, ex-ESPN, agora lá na Globo? Agora é da Globo. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para um vídeo onde ele fala tudo diferente do que ele está falando agora. Então, o que é o jornalista? Ele tem liberdade, ele tem independência, ou ele meramente segue uma linha editorial? Olha só como o que ele disse em 2013 contraria totalmente, né, o post que ele fez no Twitter. O flagrante dos telefonemas de Maricelso Petralha e Alberto Dualib. O flagrante dos telefonemas de Maricelso Petralha e Alberto Dualib, presidentes do Atlético Paranaense e do Corinthians, para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ivens Mendes. Ele está se referindo ao rebaixamento do Fluminense em 96, mas o que houve? Houve ali uma suspeita, né, de compra de arbitragem, até hoje nunca apurada, onde Corinthians e Atlético Paranaense, né, através, né, dos seus representantes na época, né, acho que o Petralha ainda é do Atlético Paranaense, e o Dualib no Corinthians. Resultado, nunca foi apurado, né? E se ficasse comprovado, né, nada ficou comprovado, porque, né, nem a inocência e nem a culpa ali, mas haviam ali suspeitas e Atlético Paranaense e Corinthians seriam rebaixados se confirmadas as suspeitas. Resultado, ninguém apurou nada e a mídia de São Paulo acusou o Fluminense e desde 96 nós somos atacados pela mídia de São Paulo, né, e do Paraná. Uma das frases era: então é 1-0-0, frase do Dualib para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ivens Mendes. Ali deduzia-se que podia ser 100, 100 mil, 100 não sei o quê. Enfim, a partir, na esteira da conversa, veio a história que então Corinthians e Atlético Paranaense, que tentavam fraudar resultados, supostamente deveriam ser rebaixados. Não houve nenhum tipo de comprovação matemática documentada que o Corinthians e o Atlético Paranaense estivessem fraudando o resultado, influenciando escalas de arbitragem, fazendo o que fosse com o presidente da comissão. Então não cai Corinthians e Atlético Paranaense. Então não cai Corinthians e Atlético Paranaense, então não cai ninguém. Tá. E assim Fluminense e Bragantino permaneceram. Quando é time grande, tipo Corinthians e tal, o tratamento é diferente, né? Ou não? Ficaram tanto Corinthians quanto Fluminense. Talvez se fosse só Atlético Paranaense, tivesse caído o Atlético Paranaense. É possível. Como Corinthians, como Santos, Flamengo, Inter. Em 97, o Fluminense caiu de novo e foi jogar a Série B. Jogou a Série B e foi rebaixado para a Série C. O contexto da discussão aí foi porque o outro jornalista que estava na discussão com ele, o Mauro César, falou que o Fluminense nunca jogou a Série B, mas jogou, né, em 98. Foi rebaixado, caiu e depois jogou a Série C. É um momento ruim da nossa história. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o PVC, mudando de ideia. Em 99, ganhou a Série C. Jogaria a Série B. Aí teve o caso Gama e Botafogo. O rebaixamento de 99 era por média. Média dos últimos 3 campeonatos. O Botafogo perdeu um jogo de 6-1 do São Paulo. E o São Paulo teve a irregularidade do jogador Sandro Hiroshi,
que não tava, que tinha um erro na venda do União de Rondonópolis para o Rio Branco e do Rio Branco para o São Paulo. Então, se ele pertencia à União de Rondonópolis, ele não podia ter sido vendido para o São Paulo, mas ele tinha condição de jogo legal. O Botafogo entrou na justiça. Tinha ali uma discussão. A discussão sobre o que fazer com os pontos em litígio. O Botafogo conseguiu reverter os pontos da derrota. O São Paulo perdeu os 3 pontos e os 3 pontos passaram para o Botafogo. Passaram para o Botafogo. Muita gente dizia, não, pela legislação atual, os pontos têm que sair do São Paulo e desaparecerem no campeonato. Não vão para o Botafogo. Naquele mesmo ano, teve decisão no Campeonato de Rondônia com decisão desse tipo. Os pontos saíram de um e foram para o outro. O fato é que o Botafogo, com os 3 pontos conquistados da perda dos pontos do São Paulo... Ou seja, em 2000, na Copa João Avelange, tal como em 87, quando a competição também se chamava Copa João Avelange, olha a coincidência, né, e foi apelidada de Copa União, o Botafogo, né, foi rebaixado no campo. O Botafogo foi rebaixado em 86 e 99 e entrou na justiça. Então, o tapetão, nessas 2 decisões, acabou beneficiando o Botafogo, né? E como o campeonato foi reformulado, o Fluminense, né, jogou a Copa João Avelange e não o Campeonato Brasileiro, que só posteriormente, né, foi reconhecido como Campeonato Brasileiro. Em 87, né, o Sport foi também o campeão brasileiro, reconhecido inclusive com a decisão da Justiça. Mas esses anos de 86 e 99, houve uma virada de mesa na Série A para salvar o Botafogo. Escapou do rebaixamento. Caiu o Gama. O Gama foi à Justiça Esportiva. Não teve sucesso. O Gama conseguiu uma liminar na Justiça Comum que dava a ele o direito de ser integrado ao campeonato da Série A para que não houvesse prejuízo para ele enquanto não fosse julgado o caso no seu cerne. Sabe quando foi julgado o caso Gama e Botafogo? Na Justiça Comum? Nunca. Por isso é que não se deve, por isso é que se pede, eu acho justo, você não pode obrigar ninguém, todo mundo pode ir à Justiça Comum. Aí você fala, a FIFA proíbe porque se você for à Justiça Comum, você sabe que não vai ser julgado. Se você entrou, aí penso eu, não é a FIFA. Se você entrou num campeonato que tem leis esportivas, sujeite-se a essas leis. Porque você aí sabe o Fluminense não jogou a Série B por conta disso. Aí, por conta disso, a CBF não tinha competência para fazer o campeonato. Então, teoricamente, o campeonato de 2000 não é campeonato brasileiro, né? Porque assim, você não tinha como fazer um campeonato com os 24 clubes. Então, ela fez o campeonato com 25. Ela incluiu o Botafogo de Ribeirão Preto, o América Mineiro, o Fluminense. Foram 4 clubes que entraram na esteira disso e o Fluminense voltou por causa disso. Bahia, né? O Bahia... O Bragantino, você fala Olha, agora, enfim. Não, o Bragantino foi antes. Agora, eu acho que é importante dizer... Seria cômico se não fosse Falta trágico. lembrando a história toda, eu acho que assim, vou até frisar aqui, não estou justificando o justificável, não estou defendendo a portuguesa, estou defendendo a lambança. Estou criticando a CBF e o tribunal também. E sobre esse episódio do passado... Aí o Mauro César muda de opinião, né? Ele falou que o Fluminense foi rebaixado, a culpa é do Fluminense. Aí a polêmica é sobre 2013, né? Olha a sequência. Você vê, quem recorreu não foi o Fluminense, foi o Botafogo. Quem ganhou os pontos não foi o Fluminense, foi o Botafogo. E aí, a partir do recurso do Gama, junto com o Fluminense, outros subiram. O escândalo do 1-0-0 não foi do Fluminense, foi do Corinthians, certo? Do seu Mendes e o Atlético Paranaense, que gerou uma confusão da qual o Fluminense se beneficiou de novo. Ou seja, não foi o Fluminense que entrou no tapetão nessas ocasiões. E hoje não é o Fluminense que está recorrendo. Ah, então tadinho do Fluminense. Não estou defendendo o Fluminense nenhum. O Fluminense aproveitou, sim, na prática, de situações causadas nesses episódios, não por ele diretamente, mas pela cartolagem, pelos advogados que entram com 1000 recursos, por esses personagens do futebol. Então a gente fala muito do Fluminense e esquece que o 1-0-0 foi o seu Corinthians, o seu Atlético Paranaense, o seu, evidentemente, já morreu, né? O seu Botafogo, que ganhou pontos de um jogo que perdeu de 6-1. O que o Vasco está pedindo hoje, que é a realização de um outro jogo, o Botafogo não fez um outro jogo com o São Paulo, ele ganhou os pontos do jogo com o São Paulo, que foi um massacre no Morumbi. Bom, 2013 vocês sabem, né? O Flamengo escala um jogador irregular e é salvo pela Portuguesa. Aí num outro programa, olha o que... Vocês acabaram de ouvir o Mauro César, né?
Também não tenho nada contra a pessoa do Mauro César, nem contra a pessoa do Paulo Vinícius Coelho, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não é um ataque às pessoas. Mas é só um compilado aqui de áudios. Vou botar esse vídeo também para você ver, né? Num outro programa, olha o que ele diz do Fluminense. Vocês acabaram de ouvir a voz do Mauro César dizendo: Fluminense não tem culpa em 2013. Agora olha o que ele diz. Eu, como leigo, tenho a sensação de que qual fosse o advogado, qual fosse a argumentação, Também acho. a Portuguesa não teria a menor chance. O Flamengo Uma chance também meramente perdeu de 5 a teórica. 0, né? Também perdeu de 5 a 0. Aliás, também aí lógico, é só vai da cabeça de cada um. Eu duvido que se fosse o Flamengo no lugar da Portuguesa, se fosse esse o resultado, duvido, como se fosse o Corinthians, o Grêmio, um Cruzeiro, um time mais pesado. Portuguesa, coitado, é pequeno, né? É mais fácil. E eu vejo da seguinte maneira: o Fluminense pela terceira vez chega a uma situação em que ele tem que disputar uma segunda divisão e a priori não vai disputar, né? Eu digo a priori porque ainda temos aí recursos, etc. e tal. Acho que não vai disputar, né? Os meios pelos quais o Fluminense permaneceu na primeira divisão são de fato diferentes. Esse tem um agravante, um desse ano. Embora tenha ali uma sustentação legal, né, e isso está servindo de muleta, como se... Esse é o Mauro César ignorando que o Flamengo escalou o jogador irregular, né, o André Santos, e depois a Portuguesa, sem querer talvez, não temos elementos para afirmar outra coisa diferente, a Portuguesa faz uma lambança e acaba salvando o Flamengo. Mas aí o Mauro César tá pegando no pé do Fluminense. Mas vamos ver o que o próprio Mauro César diz. 96. Recordar aqui. Junto com o Fluminense, não foi o Fluminense, foi o Botafogo. Quem ganhou os pontos não foi o Fluminense, foi o Botafogo. E aí, a partir do recurso do Gama, junto com o Fluminense, outros subiram. O escândalo do 1-0-0 não foi do Fluminense, foi do Corinthians, certo? Do Corinthians e o Atlético Paranaense, que gerou uma confusão da qual o Fluminense se beneficiou de novo. Ou seja, não foi o Fluminense que entrou no tapetão nessas ocasiões. E hoje não é o Fluminense que está recorrendo. Então tadinho do Fluminense. Não estou defendendo o Fluminense nenhum. Bom, vocês ouviram aí, eu vou deixar os dois vídeos no link aqui. Eu vou deixar os dois links para os dois vídeos, tá? Na descrição desse podcast aqui do Laranjeiras Rádio, tá? Entenderam a importância da mídia independente, da mídia especializada em Fluminense? Entenderam? Então, gente, quando eu falo assim, ajude a divulgar o Laranjeiras Rádio, eu estou dizendo o seguinte: se você é tricolor, ajude a defender o Fluminense. Tá bom? Grande abraço, pessoal.